especialista em consertos e ajustes e ensino costureiras a faturarem mais de R$ 5.000 por mês com consertos e ajustes, mesmo que você seja iniciante na costura. Seja bem-vinda ao quarto episódio da jornada, do aquecimento à jornada da linha ao lucro, tá bom? Hoje o nosso quarto encontro, o tema do nosso quarto encontro é como uma costureira consegue aí se superar no mundo da costura. Como que você, costureira, vai conseguir aí superar alguns traumas, alguns medos que você tem dentro aí do nicho, do mundo da costura, que muitas vezes você paralisa, muitas vezes nós no meio do caminho encontramos obstáculos, e como você vai conseguir superar isso? Como que você vai conseguir passar essa barreira que muitas vezes pode estar te paralisando e fazendo com que você não avance, tá bom? E esse medo do fracasso, o fato de você ficar com medo desse fracasso, ele acaba fazendo o que com você? Te paralisando no seu dia a dia, fazendo com que você não consiga aí prosperar financeiramente através da costura. Porque muitas vezes você fica com medo de iniciar algo novo, às vezes você fica com medo de enfrentar algum processo do dia a dia que você tem aí, enfrentar os seus clientes. Esses medos, isso tudo faz com que você paralise no meio do caminho. O medo de dar errado, o medo de muitas vezes você não conseguir entregar aquilo que você prometeu para o seu cliente. Quantas vezes você, costureira, ficou com medo de pegar um serviço e não dar conta de entregar esse serviço para o seu cliente, porque às vezes você não se sentiu capaz. Você ficou com essa insegurança, com esse medo de chegar aí o dia de fazer a entrega dessa peça e você não ter conseguido realizar. E isso tudo, essa insegurança, esse medo, isso tudo, você precisa de uma certa forma, costureira, enfrentar esse medo e ter essa superação. E como fazer isso? Uma boa noite para quem está chegando por aqui. Hoje é o quarto episódio do nosso aquecimento para a jornada da linha ao lucro. Uma boa noite, Marlene, uma boa noite, Nana. Seja bem-vinda à nossa live de aquecimento, tá? Para a jornada da linha ao lucro. Hoje o tema da nossa live é como você, costureira, vai conseguir superar aí, os medos, realmente a insegurança que você pode ter no dia a dia, tá bom? Esse tema dessa live hoje é um tema diferente, né? Diferente porque que muitas vezes a gente acaba não falando sobre o que acontece no mundo dentro aí da nossa casa, dentro do nosso ateliê, e muitos obstáculos que acontecem dentro do nosso mundo da costura. Por quê? Porque muitas vezes nós trabalhamos sozinhas. Você trabalha dentro do seu ateliê sozinha, você sabe dos medos e das dores que você vem passando e enfrentando dentro do seu ateliê. Quantas vezes você dentro do seu ateliê pode ser que você tenha ficado aí paralisada em realizar alguma tarefa simples, pelo simples fato e pelo medo de muitas vezes errar. E esse medo do erro, esse medo de dar errado, esse medo do fracasso, pode ser que ele seja aí um vilão muito grande na sua prosperidade. Porque de uma certa forma, enquanto você não supera esse medo, enquanto você não enfrenta esse medo, ele vai te paralisar. E muitas vezes esse medo pode ser, como eu falei pra vocês, uma coisa simples do dia a dia, coisas que, por exemplo, você precisa pegar um serviço de um cliente e tem medo de não saber realizar algum conserto, algum ajuste, algum desafio, porque é o que mais a gente enfrenta, né? Dentro do nicho de consertos e ajustes, eu costumo dizer que toda peça que chega, quando ela não tem aí, quando ela não tem aquele padrão base de consertos e ajustes, o que é um padrão base? Que é aqueles consertos que vêm com recorrência, sempre tem. É barra, é uma troca de zíper. E quando aparece uma peça que você nunca consertou? E quando aparece uma peça que tem um acabamento aí totalmente diferenciado, que você precisa enfrentar essa peça? E isso tudo faz com que você muitas vezes paralise e fique com medo de enfrentar a peça, né? Para quem tá chegando agora, hoje é o quarto encontro, tá? Do nosso aquecimento para a jornada da linha ao lucro. Da linha ao lucro vai ser o evento onde eu vou falar com vocês diretamente o caminho de como vocês vão conseguir faturar esses R$ 5.000 por mês com consertos e ajustes. Se você está chegando por aqui agora e você não fez a inscrição para participar ainda do evento, depois que você terminar de ver a live aqui, que hoje é um assunto que a gente não gosta muito de ficar falando, porque a gente fica ali sozinho dentro do nosso ateliê e muitas vezes a gente sofre calado, né? Muitas vezes a gente acha
que a gente tem que ser super-herói e a gente não passa por nenhum sofrimento. E muitas vezes não é assim que acontece. Não é assim que funciona. Então hoje eu vim aqui fazer essa live de aquecimento para falar para você que eu entendo você, costureira. O que você passa dentro do seu ateliê de costura. Às vezes você quer prosperar, às vezes você quer ganhar dinheiro e muitas vezes você se sente aí insegura para poder enfrentar o dia a dia de vocês. Da mesma forma que muitas vezes eu também enfrentei esse medo e muitas vezes eu deixei com que esse medo me paralisasse. Então é isso que eu venho hoje falar para você. Como você vai conseguir, costureira, enfrentar essa insegurança e conseguir realmente a prosperidade dentro do seu ateliê, ganhar dinheiro de verdade com a costura, enfrentar, por exemplo, aqueles clientes que chegam aí que você fica, meu Deus do céu, essa pessoa é tão exigente, será que eu vou dar conta de fazer esse conserto? Será que eu vou dar conta de fazer esse ajuste? A Nana comentou aqui, boa noite, Rê, você quando fala parece que vê o que está acontecendo conosco. Ô Nana, eu sei o que acontece com você, eu tô, como eu sempre falo pra vocês, eu tô tanto aqui falando com vocês no dia a dia, passando esse conhecimento para vocês e falando para vocês que vocês realmente são capazes de conseguir ser mais profissional aí dentro do seu ateliê, conseguir ganhar dinheiro de verdade com a costura, porque eu vivo isso aqui também. Eu trabalho da minha casa também, eu ofereço serviços de consertos e ajustes, eu estou dentro do campo de batalha, eu tenho mais de 20 anos de experiência, então eu sei realmente que, tipo assim, não é fácil trabalhar sozinha, não é fácil aí fazer essas entregas para esses clientes, não é fácil. Mas eu sei que é possível e eu estou aqui para poder falar para vocês, para você, Nana, que você também é capaz de conseguir enfrentar esses medos e superar essa insegurança e conseguir ganhar dinheiro de verdade com a costura. Né? O tema da nossa live hoje é um tema que muitas vezes a gente não quer ficar falando, né? Mas, como a gente precisa falar o que precisa ser falado, a gente precisa parar com esse negócio de ficar só falando assim, eu amo costurar. A costura é o amor da minha vida. Eu faço a costura porque eu amo. Eu sei que você ama costurar, porque se você não amasse costurar, muitas vezes pelas dificuldades que a gente enfrenta, muitas costureiras desistem no meio do caminho e vão fazer outras coisas. Quantas costureiras testemunham aí que a vontade delas mesmas é vender as máquinas e sumir, trabalhar fora porque está cansada. E por quê? Será que o mundo da costura ele é tão complicado assim, ele é tão difícil? Muitas vezes eu falo para vocês que a gente enfrentando esses medos e essas dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia, faz com que fiquemos mais fortes, mais resistentes, mais capazes de enfrentar aquilo que chegar, certo? E por que isso? Por que isso acontece muitas vezes? Eu venho falando para vocês da necessidade de vocês aprenderem a forma certa de trabalhar. Por que a forma certa de trabalhar? Eu venho batendo sempre nessa tecla, falando para vocês que a costureira, ela passa horas e horas e horas aprendendo a forma de como costurar, de como aprender uma técnica nova de costura, e é muito importante. Mas chega um ponto que se a gente não parar e observar que o mundo está evoluindo, que as coisas vêm mudando constantemente e a gente precisa de uma certa forma, mesmo trabalhando dentro da nossa casa, ter um posicionamento e um comportamento mais profissional, atender as pessoas como realmente nós somos profissionais, como aprender e como ser esse profissional da costura, enquanto a gente não parar e realmente ver como que a gente tem que agir, como que a gente tem que fazer, a gente vai continuar dando murro em ponta de faca, vai continuar fazendo as costuras mais lindas do mundo, fazendo os acabamentos perfeitos, porque eu sei que muitas de vocês fazem umas costuras maravilhosas e muitas vezes não tem resultado, porque acaba se dedicando somente na parte da operação ali da costura e não olha com outros olhos para as outras partes. Por exemplo, às vezes eu falo para vocês, dentro aí dos conteúdos, dentro daquilo que eu falo para vocês, porque eu tô todos os dias aqui falando alguma coisa, passando algum conhecimento, falando para vocês que é possível faturar mais de 5 mil reais por mês, fazendo consertos e ajustes, trabalhando da sua casa, certo? Eu venho falando isso para vocês diariamente. Por quê? Porque eu sei que o conhecimento da costura é quase que uma obrigação da gente entregar qualidade e fazer o serviço bem feito.
Eu venho com esse conhecimento, com essa bagagem de que a costureira, a qualidade não é diferencial, desde quando eu trabalhava dentro do chão de fábrica. A minha patroa, quando eu tinha lá 17 anos, quando eu fui pra máquina, porque eu entrei trabalhar com 16 anos em chão de fábrica, e com 16 anos fiquei um tempo ali no chão de fábrica, trabalhando de auxiliar de costura, e depois a minha patroa colocou eu como costureira. E aí eu fui aprendendo, e ela falava sempre que a gente tinha que ser polivalente, aprender a trabalhar em todas as máquinas. Eu não entendi, achava que era uma encheção de saco ter que aprender em todas as máquinas. No fim, hoje em dia, eu sei que tudo na nossa vida não é por acaso. Deus tem sempre um destino pra gente, e tudo que acontece na nossa vida, inclusive o fato de vocês estarem aqui, com certeza é propósito de Deus que vocês estão aqui. Tudo na nossa vida é. E a gente busca pelo conhecimento e faz as coisas diferentes para que dê certo na nossa vida, não é verdade? E lá atrás, quando a minha patroa falava assim: olha, vocês precisam produzir essa quantidade de serviço, vocês precisam entregar isso, vocês precisam entregar aquilo. E olha, uma coisa eu vou falar para vocês. Vocês precisam fazer tudo com qualidade, porque qualidade não é diferencial. Qualidade é a obrigação da costureira entregar. Então, qualidade não é diferencial. Então, eu falo isso para vocês, que com certeza muitos de vocês já têm essa qualidade, ou se não tem, estão aí no processo. Se você está iniciando na costura, você está nesse processo, porque nós aprendemos com a repetição daquilo que a gente produz. Tá certo que fazer concertos tem muita coisa que chega nova e é um desafio novo pra gente fazer, mas nem por isso a gente tem que deixar de entregar essa qualidade. Eu tenho certeza que a grande maioria de vocês são profissionais que entregam qualidade. Pelo menos, né, é o que eu sempre falo, e eu prezo por isso, que querendo ou não, nós costureiras precisamos entregar qualidade. Mas só a qualidade na costura, infelizmente, não é o diferencial, como eu falei pra vocês. E isso faz com que a gente tenha que abrir os olhos para outras oportunidades, para outras formas de aprendizado que às vezes a gente deixa passar, né? Uma boa noite para vocês que estão chegando. A Marcinha tá por aqui, a Terezinha tá por aqui também, a Gomes, tá escutando, Gomes? Boa noite, seja bem-vinda à nossa live de aquecimento. Hoje é o nosso quarto encontro, tá? Nosso quarto encontro, nossa live de aquecimento para o evento, tá? Para a jornada da linha ao lucro. Aqui eu vou fazer esses aquecimentos com vocês à noite, às 8 horas da noite, como eu tô fazendo agora, e amanhã às 8 horas da manhã, até o dia 28, né? Porque aí dia 29 começa a nossa jornada. E para você participar da jornada, você precisa fazer a sua inscrição no link lá da bio do Instagram. Por que você tem que fazer essa inscrição? Porque a jornada, ela vai ter um link especial direcionado para você, que realmente se interessa e que realmente quer aprender um passo a passo aí de como você vai conseguir chegar nesse faturamento de R$5.000 por mês com consertos e ajustes. Então, é muito importante que você faça essa inscrição. Boa noite, Nice, boa noite, Adriana, a Cleide, sejam todas muito bem-vindas na nossa live de hoje. A nossa live de aquecimento. Hoje eu tô falando pra vocês como a costureira supera a insegurança, o medo. Muitas vezes o medo paralisa a gente. Muitas vezes esse medo faz com que a gente não avance. Esse medo faz com que muitas vezes a gente olhe e fique com medo de fracassar mais uma vez, né? Mais uma vez. Ó, como tem bastante costureira chegando por aqui, eu quero saber, fala pra mim de que cidade do Brasil vocês estão me acompanhando, tá? Eu sempre pergunto pra vocês porque é muito importante pra mim saber até onde a mensagem da costureira tá chegando. Eu quero saber de que lugar do Brasil vocês estão me acompanhando, tá bom? E aí eu falo pra vocês o seguinte: como que vocês vão superar esse medo, tá? Como vocês vão superar esse medo? Outra coisa que eu quero perguntar pra vocês antes de responder: vocês têm medo? Tem algum medo assim que vocês queiram? Tipo, olha, Renata, eu tenho medo na hora de fazer o conserto, na hora de atender o cliente. Você tem algum medo específico para que você precisa superar ele? Que às vezes ele te paralisa? Que às vezes você fica aí sem saber o que fazer quando esse medo chega? Por exemplo, quantas vezes, antigamente, eu tinha medo de falar não pro cliente? De falar não. Simplesmente o cliente chegava, pedia uma coisa que às vezes eu nem sabia o que era direito, me arriscava em fazer.
Só que eu não queria fazer, não era aquilo que eu ia entregar, e mesmo assim, porque eu tinha medo de falar não, eu falava sim. E aí eu me ferrava. Por quê? Porque quando a gente faz uma coisa que a gente não quer, uma coisa que vai atrapalhar a gente, e a gente fala sim, você já começa a ir gastar energia já no começo, quando você começa falando sim. Aí você vai ficar ali matutando, pensando, meu Deus, eu falei sim, mas eu tenho que entregar, esse serviço é difícil. E você vai remoendo aquilo, vai ficando ali, vai ficando ali. E aí piora a situação. Então, para não piorar, para não agravar a situação, eu aprendi que eu preciso falar não. Porque quando eu falo sim para o cliente, eu falo não para mim. Quando eu falo não para o cliente, eu tô falando sim para mim. É toda hora, Renata, que eu tenho que falar não para o cliente? Claro que não. É só hora que não convém para você. Lembra que eu falei para vocês esse medo, essa insegurança que você tem de trabalhar, às vezes aí dentro da sua casa? Às vezes você tem medo de falar não para o cliente porque você tem medo de ficar sem serviço, por exemplo. Nossa, Renata, se eu não falar sim para esse cliente, eu vou perder serviço. Eu tenho serviço aqui para fazer, mas se eu falar não, depois ele não vai trazer mais serviço para mim. Você fica com medo do cliente não trazer serviço para você. Você fica muitas vezes com medo de falar esse não e não ter, por exemplo, serviço para a próxima semana. Enfim, e isso tudo é insegurança que te paralisa, que te atrapalha, que de uma certa forma faz com que você não consiga evoluir, né? Porque daí você sempre fica ali patinando. E aí, o que eu vou falar pra vocês com essa questão, né? De como você pode conseguir enfrentar esse medo. Como você vai superar esse medo? É enfrentando ele. Enfrentando e fazendo o teste. Se superando, sabe? Sabe quando você tem muito medo de uma coisa? E aí você tem que vir colocando. Vai lá e coloca o pezinho na água, vê se dá. Vai lá, tenta mais uma vez. Vê qual que é o resultado. Vê o que vai acontecer. Renata, olha... Você tá falando isso, mas você não sabe o que acontece aqui comigo. Aqui, ó, eu já tentei de tudo aqui para poder conseguir ganhar dinheiro. Eu já tentei fazer o mundo e o fundo para conseguir ganhar dinheiro de verdade com a costura. Você não sabe a minha dificuldade. Quantas vezes você acaba falando aí, fazendo coisas que em vez de você avançar, você fica com medo de mais uma vez fracassar, de mais uma vez ter que voltar a estacar zero, de mais uma vez ter que recomeçar. E como você enfrenta isso, esse medo desse fracasso? Indo lá enfrentando e fazendo. E o que você vai fazer para que você consiga ter outro resultado, por exemplo? Por exemplo, você fez alguma coisa na sua vida que não deu certo, tá? Vamos lá, vou falar agora generalizado, tá? Generalizado para todas as costureiras. Todas as costureiras, desde a iniciante até a costureira aí que tem 30, 20, 30, 10, 20, 30 anos de profissão, porque eu sei que tem essa escala aí de quantidade de tempo de profissão. Todas vocês, com certeza, já tentaram muitas vezes, todos os meses, tá? Todo mês que inicia, você tenta de uma certa forma, tenta ou consegue, porque muitas costureiras já conseguem se superar e ver realmente o que está fazendo de errado. Com certeza, todo mês que inicia, você não para e observa, por exemplo, o que aconteceu no mês anterior que fez com que você não conseguisse atingir o seu objetivo. O primeiro passo, você tem, costureira, um objetivo para atingir, por exemplo, uma meta de ganho, ou você deixa a vida levar e seja o que Deus quiser e a hora que tiver serviço você faz. Deus quer que você prospere. Deus quer que você ganhe dinheiro de verdade com o seu trabalho, com a costura. Ele te deu as ferramentas para você usufruir delas e conseguir aí faturar dinheiro de verdade com a costura. Só que se você não observar, por exemplo, o mês anterior que passou. Olha, Renata, eu não fiz planejamento nenhum, eu não bati meta nenhuma, eu não marquei nada, eu não fiz nada. Como que você vai saber exatamente, por exemplo, olha, eu sei, Renata, que eu peguei um serviço que foi terrível para fazer. E esse serviço me demandou o dia inteiro e eu não consegui bater meta, eu não consegui ganhar dinheiro e por causa daquele serviço atrapalhou meu mês todo. Então, se você sabe que aquele tipo de serviço te atrapalhou, te fez atrasar, te fez não conseguir ganhar dinheiro, você já tem que ficar esperta. Por quê?
Porque aquele tipo de coisa que aconteceu nesse mês anterior, ele não pode voltar a acontecer. Porque você precisa observar o que está acontecendo e aprender com o seu erro. Certo? Ah, Renata, deu errado, eu não vou conseguir. Ou se você aprendeu o jeito de fazer, tenta mais uma vez. Mas se não, deu errado, não tenta. Vai para o próximo, faça diferente. O que está acontecendo no seu dia a dia que você não está conseguindo aí superar isso e passar para frente e tentar coisas novas e fazer coisas novas? O que você poderia ter melhorado de um mês para o outro para você conseguir chegar no seu objetivo? O que você muitas vezes deixa de fazer que te paralisa aí e você, olha, infelizmente eu não consegui, não vai dar certo, eu não vou conseguir honrar com os meus compromissos, eu fiz muita conta, nossa, meu Deus do céu, agora eu tenho boleto para pagar, final de ano ainda, ó. Final de ano, para aquelas costureiras que têm costume de usar cartão de crédito, por exemplo, e foi final do ano, é festa, é roupa, é isso, é aquilo, é presente, agora chegou janeiro. Se você não se organizou, se você não viu aí que o que você precisa melhorar para conseguir ganhar mais, para poder ter uma qualidade de vida melhor, infelizmente, mais um ano vai se iniciar e mais um ano você vai começar a ir capengando e sem conseguir ter resultado. Então, costureira, o medo do fracasso, ele é superado através do enfrentamento desse medo, certo? E através também do quê? Do fato de você corrigir aquelas coisas que você vem dando errado no seu cotidiano, que vem dando errado no dia a dia aí. Se você não parar e observar, infelizmente, você não vai conseguir ver os resultados, né? Ó, pra quem tá chegando agora, tem muita gente chegando por aqui, muita costureira passando por aqui. A Flaviane tá aí também, uma boa noite pra vocês que estão passando por aqui. A Eliane tá aqui também, boa noite, seja bem-vinda à nossa live de aquecimento. Hoje o assunto da nossa live é como você, costureira, vai conseguir superar a insegurança, o medo, os desafios que chegam aí no seu dia a dia, que às vezes você precisa estar enfrentando. E muitas vezes você acaba não enfrentando e isso te paralisa e faz com que você nem queira tentar e nem queira recomeçar, tá? E como que você vai enfrentar isso? Enfrentando o medo e fazendo com que coisas novas aconteçam na sua vida, tá? Ó, de tudo isso, você tem que ver, costureira, que não pode te paralisar de forma nenhuma. Não pode paralisar de forma nenhuma, tá? São desafios, são coisas que você precisa fazer no seu cotidiano, no seu dia a dia. Por exemplo, ó, quem aí que tá me acompanhando, por exemplo, tem um Instagram que divulga o trabalho na rede social ou que não divulga, porque muitas vezes tem medo de mostrar o que está fazendo ou tem medo de aparecer na frente do celular e gravar um story, por exemplo, para falar para as pessoas que você faz consertos e ajustes. Tem alguma costureira aqui que tem medo de aparecer na tela do celular e gravar um story para mostrar para as pessoas que você faz consertos e ajustes? Tem alguma costureira aí que tem medo? Se tiver alguma costureira que tem medo, fala. Fala pra mim que eu quero te incentivar e te ajudar a enfrentar esse medo. Porque eu tô falando pra vocês todos os dias das nossas lives de aquecimento pra Jornada da Linha ao Lucro. Falando nisso, pra você aí que não se inscreveu ainda na Jornada da Linha ao Lucro. O link tá na bio do Instagram. Depois que terminar a live aqui, você corre lá e faz a sua inscrição para a Jornada da Linha ao Lucro, para você aprender a como você vai conseguir faturar mais de R$5.000 por mês com consertos e ajustes. Você precisa, costureira, aprender o jeito certo de trabalhar, o jeito certo de ganhar dinheiro de verdade com a costura, o jeito que vai fazer com que você, como é que eu posso te dizer? Se esforce menos atrás da máquina e use mais as possibilidades. É isso. Às vezes eu falo que para você faturar mais de R$5.000 por mês, a costureira acaba pensando que precisa trabalhar de noite atrás de uma máquina, precisa amanhecer e anoitecer atrás da máquina. E eu sei que a realidade de muitas de vocês, por exemplo, que trabalham fazendo facção, porque eu também já passei por essa situação de estar aí atrás da máquina de noite. Olha, para vocês terem noção, agora são 20 horas e 24 minutos. Há uns 10 anos atrás, quando eu enfrentei a bocada de trabalhar fazendo facção, essas horas eu ainda estava aqui atrás da máquina costurando.
E hoje eu tô aqui atrás da máquina também, ó. Tô aqui, ó. Ó, tô aqui atrás da máquina, tá vendo? Só que por um propósito maior. Fazer com que você, costureira, não precise ficar trabalhando até 8h25 da noite costurando. E sim tirar um tempo para você aprender o jeito certo de trabalhar. Para mim é muito importante estar aqui falando para você que da mesma forma que eu adquiri conhecimento para poder trabalhar menos e ganhar mais, é esse conhecimento que eu quero passar para você. E para falar para você que como que eu consegui isso? Foi enfrentando o medo, sabe? Aquele medo que eu falei pra vocês, que muitas vezes a gente tem, a costureira tem medo, por exemplo, de falar não pro cliente, ou tem medo de pegar um conserto novo pra fazer, ou tem medo de oferecer o serviço e a pessoa fala, ah, eu não tô precisando, obrigada, e aí você acaba ficando magoado com aquilo. Enfim, costureira, é por isso que eu estou aqui até essas horas, ó, 8h26 agora, falando pra vocês. Porque eu também já passei por essa situação, de ter que ficar muito tempo aí trabalhando para poder conseguir ter produção atrás de uma máquina. Então, de tudo aquilo que eu aprendi, de tudo aquilo que eu sei, que eu adquiri, que eu tô aí no campo de batalha, eu sei que você também passa por isso, de medo, insegurança, muitas vezes de começar um negócio novo, de fazer, por exemplo, fazer só consertos e ajustes. Falei em alguma das nossas lives de aquecimento para vocês que quando eu comecei a fazer consertos e ajustes lá atrás, eu fiz cursos de modelagem para fazer roupa sob medida, e porque eu achava assim que a costureira ela tem que saber modelar. Nossa, para mim, a minha cabeça lá atrás, de 10 anos atrás, a costureira precisava saber modelar, porque olha o meu pensamento, quando a costureira sabe fazer roupa sob medida, ela não fica sem trabalho. E isso é uma verdade, não fica sem trabalho. Mas nem sempre ganha muito dinheiro, nem sempre consegue faturar dinheiro de verdade. Porque, querendo ou não, vocês sabem, quem aí de vocês fazem roupa sob medida, por exemplo? Eu bato sempre na tecla do sob medida porque esse era um sonho que eu tinha de fazer roupa sob medida. E eu fui lá fazer o curso de modelagem, fiz roupa sob medida durante um tempo e acabei parando, porque demanda-se tanto tempo para você produzir aquela peça. E o mais complicado de tudo não era nem o tempo de produzir, porque a gente gosta de produzir, essa é a verdade. A costureira gosta de produzir, gosta de pegar o tecido ali e transformar aquele tecido naquela roupa maravilhosa. O difícil mesmo era na hora que os clientes chegavam e muitas vezes a expectativa do cliente era uma, né? E o corpo dele era outro. E muitas vezes a gente não consegue operar milagre no corpo do cliente. Então isso acabou que eu falei, nossa, demora-se tanto para fazer uma peça, a peça fica correspondente àquilo que dá para fazer no corpo da cliente, mas aí a cliente leva para você, por exemplo, não sei se já aconteceu com vocês aí, comigo acontecia direto antigamente. O cliente chegava para fazer a roupa sob medida, porque os clientes adoram saber que você é costureira para poder falar assim, não acredito que você é costureira. A primeira coisa que eles falam, eu vi um vestido lá na novela, e quando a Maju fazia o jornal, ou ela tá no Fantástico, meu Deus do céu, nossa, eu vi uma roupa que a Maju tava usando, você não faz aquela roupa, você não faz isso, você não faz aquilo. Graças a Deus que nessa época eu já não fazia mais, mas eu sempre ouvia isso. Você não faz uma roupa igual a da Maju, por exemplo? E aí o que acontecia? Aí a Maju tem uma estrutura de corpo, ela tem um posicionamento ali, uma certa elegância na hora de usar aquelas roupas. E a pessoa, o cliente que queria usar aquele tipo de roupa, não era exatamente aquele padrão, era totalmente diferente. Então a gente fazia com aquela expectativa de deixar a coisa mais linda. E ficava a maioria das vezes bom. Só que não correspondia aquilo não me satisfazia, entendeu? E demorava-se demais, e tinha reajuste, e a gente acabava tendo que fazer conserto na peça. E como eu comecei a fazer esses consertos, fazer essas peças sob medida, eu comecei a ver que demandava muito tempo para produzir. E dentro dessa produção, porque antes de fazer conserto, gente, eu fiz a modelagem e fazia roupa sob medida. E depois de fazer essas roupas sob medida, eu comecei a ver que querendo ou não, esses consertos, essas coisas que davam na peça, e as pessoas vendo as máquinas ali onde eu estava trabalhando, elas começaram a pedir para fazer conserto. E o conserto foi uma coisa que eu não escolhi, mas ele que me escolheu.
Porque oferecendo meus serviços de sob medida, os consertos foram aparecendo. E eu nem observava aqueles consertos chegando. Não, eu faço assim. Não sabia precificar, não sabia exatamente o que iria virar os consertos. E no fim chegou um ponto que eu falava assim, poxa vida, mas eu cobro aí R$150 para fazer uma peça dessa, eu tenho que tirar a medida, eu tenho que fazer o risco no papel, eu tenho que fazer o corte, depois precisa lavar. Às vezes o cliente enchia o saco, queria que comprasse o tecido ainda. Olha, uma coisa que eu falo para você, costureira, se você, por acaso, oferece serviço aí pro seu cliente para você comprar o tecido, eu não faço isso, mas nem que a vaca tussa. Por quê? Porque você vai ter que tirar dinheiro do seu bolso, ou senão você vai pegar um sinal pra fazer, aí você vai lá, compra tecido, você tem que sair da sua casa pra poder comprar tecido. Não, se você faz costura sob medida, é uma dica que eu dou pra você. Peça pro seu cliente vir aí até o seu ateliê e tire a medida dele e passe exatamente a quantidade de tecido pra ele comprar. Não pegue essa obrigação de fazer isso, porque senão você... Ó, já pensou, se você mora numa cidade pequena igual a minha, que não tem loja de tecido, por exemplo, eu tenho que pegar o carro aqui e ir lá pra Maringá, lá no centro de Maringá, pra poder comprar esse tecido. Já é vintão de gasolina que vai. Aí eu volto, faço essa peça. Não, você tá louco, não. Se você tem esse costume de fazer, não faça. Tá? Negocie com o seu cliente, aprenda a negociar aí com o seu cliente, aprenda a falar não, superar esse medo que você tem de falar não pro seu cliente e faça com que ele traga o tecido para você. Até mesmo se você vai fazer a roupa, o conserto e precisa, por exemplo, de algum recorte, alguma coisa, algum tecido, não se comprometa de comprar tecido para poder pôr. Quem tem que ver o tecido que quer pôr aí no conserto é o cliente, não é você. Se você tem retalho aí, ó, venda o retalho pro seu cliente, porque ele vai ter que pagar de qualquer forma o retalho lá da loja, de aviamento lá do tecido. Então já fique aí, ó, já deixa uma quantidade de tecido que você tem e quando você for fazer, já coloca embutido aí o valor na hora de você precificar a sua peça, tá? Porque, querendo ou não, o tecido é seu, você pagou pelo tecido e você não vai dar o tecido de graça para poder pôr no conserto, certo? E se não tiver e não for correspondente, pede para ele comprar. Supere o medo de falar não pro seu cliente. Isso é libertador, não só pro seu cliente, mas em tudo na sua vida, né? Uma boa noite para quem tá chegando, tá? Uma boa noite para você que tá chegando por aqui. Hoje é o quarto encontro, tá? É o nosso quarto encontro de aquecimento para a jornada da linha ao lucro. Se você não fez a inscrição ainda, corre lá no link da bio do Instagram e faça a sua inscrição para a jornada. Eu quero ver você lá junto comigo, para você aprender como você vai conseguir faturar esses R$5.000 por mês com consertos e ajustes, certo? Lá e todos os dias nós estamos aí, ó, em live de aquecimento. Eu vou estar aqui todo dia, vocês vão enjoar de ver minha cara, porque eu vou estar aqui todo dia falando com vocês de manhã e de tarde, tá? A Nana comentou aqui. Aconteceu isso comigo, comprei os tecidos, levei o prejuízo, nunca mais eu faço isso. Viu? E isso acontece mesmo, você vai lá, compra o tecido, faz, fica ali, ó, deixa eu contar pra vocês uma vez então, já que que a Nana falou que tomou prejuízo, quando eu tinha loja e eu fazia as roupas sob medida, além da Nana, aconteceu com mais alguém? Já aconteceu com mais alguém isso que eu falei agora? De vocês ir lá comprarem o tecido e acabar não dando certo e você levar prejuízo? Fala pra mim se aconteceu. Comigo também aconteceu. Aconteceu. E olha, e não foi brinquedo não. Porque, sabe por quê? Aí a Marcinha falou que já aconteceu com ela também. Você leva prejuízo. Você quer agradar o cliente e desagradar você. E aí é o medo do quê, ó? Você fica com essa incerteza, com essa insegurança, com medo de falar não e acaba ficando com o prejuízo. O que você vai fazer com essa peça? O que você vai fazer com essa peça? Querendo ou não, quando eu comecei a fazer roupa sob medida, eu falei assim, chegou uma cliente lá, eu lembro como se fosse hoje, eu sempre conto essa história, porque essa história fez eu já tinha falado que eu não ia fazer mais. Não ia fazer mais, que eu ia trabalhar só com conserto. Mas tem cliente que enche o saco e tava lá no começo, eu falei assim, sabe uma coisa? Eu vou fazer pra ela, porque ela sempre traz muito conserto, né? Ó a Sossália falando também, ó, comigo também.
Como me arrependo. Meu Deus do céu, até o último fio de cabelo da cabeça a gente arrepende. Mas paciência, né? O importante é o quê? Lembra que eu falei pra vocês? Que o principal é a gente errar, corrigir e fazer diferente. Eu tinha falado lá que eu não ia fazer mais roupa sob medida lá atrásão. Logo no começo, eu falava não, mas essa cliente trazia muito serviço pra mim. E eu peguei e falei pra ela assim, não, pode trazer então o vestido, traz aqui que eu vou ver o que dá pra fazer. E ela trouxe. Ó, o vestido que ela trouxe pra mim, ela trouxe um vestido, eu lembro até hoje, o vestido da foto do celular. Era um vestido azul, todo um tecido, parecendo um voal, assim, sabe? E tinha um decote bem bonito na frente, não tinha manga. Enfim, era esse o modelo do vestido. A modelo estava no vestido, então era a coisa mais linda do mundo. A modelo no celular que ela trouxe para me enviar fotos, para mim fazer o vestido igual, ela era uma loira alta, magra, com silicone, os cabelos, a coisa mais linda do mundo. Ai, ai. E a minha cliente, ela era baixinha e gordinha, tá? E não tinha nada a ver uma com a outra. E aí ela falou pra mim assim, Renata, mas o seguinte, eu preciso que você faça esse vestido pra mim, mas eu não vou ter tempo de ir no centro comprar. Eu não vou ter tempo de ir no centro. Eu moro numa cidade, olha o que eu fiz lá atrás. Olha o que eu fiz, eu catei meu carro aqui, eu tinha um paliozinho azul. Catei o meu paliozinho, falei, vou pro centro de Maringá e vou comprar esse tecido. Cheguei lá no centro, catei o meu celular, fiz uma chamada de vídeo pra ela. Fiz uma chamada de vídeo lá no meio da loja de tecido, pra ela ver o tecido, pra ela escolher o tecido. Por quê? Porque ela não queria que o vestido fosse azul. Ó, ela não queria que o vestido fosse azul, ela queria um vestido com flores. Tinha que ser estampado de flores. E eu fiquei lá na loja. Olha, tem esse daqui, tem esse aqui. O que você acha desse? O que você acha desse? E esse aqui? Ela me escolheu um tecido. Eu ainda falei, olha, esse tecido aqui não tem nada a ver, ele é totalmente diferente. Não, Renata, eu gostei desse. Olha só, o vestido era azul clarinho, bem clarinho, tá? Bem clarinho. E o tecido que ela escolheu no vídeo foi um tecido preto, com flor vermelha e folhagem verde. Já começou por aí. Ah, Renata, mas ela queria aquele outro modelo. Ela queria um modelo diferente. Queria aquele modelo do vestido. Aí, beleza, comprei, trouxe. Aí eu fiz o vestido. Aí chegou lá, ela falou assim, olha, Renata, esse vestido ficou muito bom. Ficou certinho, o corpinho certinho, a cintura certinho nela ali. Ela falou, Renata, só que tem um problema. Quando eu falei pra você fazer, eu tinha esquecido. Como eu sou da igreja, eu não posso usar com a manga de fora. Tem como você colocar uma manga no vestido? Eu falei, meu Deus do céu, onde que eu fui amarrar meu burro pra fazer um negócio desse? Não, vamos ver se dá pra pôr, porque tinha medo de falar não pro cliente e falei sim. E a Renata colocou uma manga. Ainda bem que essas coisas aí, eu sempre falo que os tropeções que a gente leva na vida, eles vão impulsionar a gente pra fazer outras coisas, porque era um milagre que ia ter que ser feito naquele vestido. Eu fui, fiz a manga do vestido, coloquei a manga no vestido, arrumei aquele vestido, ficou perfeito o vestido. Ela foi lá na loja provar o vestido, ela ficou encantada com o vestido. Nossa, ficou a coisa mais linda do mundo esse vestido. Ai, meu Deus do céu. Lembrando vocês que eu peguei o vestido pra fazer aqui na minha cidade, que eu moro na cidade pequena, e fui pro centro da cidade grande, que é do lado aqui, que é Maringá. Lá no centro da cidade, saí daqui de casa, daqui da cidade, pra ir lá em Maringá, pra poder comprar esse tecido. E fiz tudo esse sacrifício, tive que colocar manga no vestido, ela provou, ficou lindo o vestido, ficou ótimo o vestido. Mas quando ela chegou em casa, o que aconteceu? Ela provou o vestido, ela amou o vestido, ficou lindo o vestido dela, perfeito. Quando ela chegou em casa, quem tinha dado dinheiro para ela comprar o vestido, pagar o vestido lá, foi o marido dela. E ela provou o vestido e falou, olha amor, que coisa mais linda que ficou o vestido. E aí o que aconteceu? O marido dela, a primeira coisa que falou assim, ué, mas esse vestido aí não tem nada a ver com aquele vestido que você mandou a costureira fazer?
Meu Deus, o vestido que você mandou fazer não é esse, não. Ficou totalmente diferente. E o marido dela começou a encher o saco, falar um monte de coisa pra ela. O que que aconteceu? Ela foi lá e falou, pelo amor de Deus, Renata, eu não sei o que eu faço, porque meu marido não gostou do vestido. E não sei o que eu falei assim, não, mas não foi culpa minha. E aí eu tinha medo de desagradar o cliente, lembra? Eu tinha medo de falar não pro cliente, eu já tinha recebido, gente. Eu já tinha recebido. Eu já tinha pegado dinheiro, já tinha colocado dinheiro em outro lugar. E essa mulher me trouxe o vestido lá pra loja, que eu fazia os concertos e fazia a roupa sob medida lá. E eu falei assim, olha, Deus, eu falei pro senhor que eu não ia fazer mais essa bexiga de roupa sob medida, que eu ia trabalhar só com concerto. E eu falei sim mais uma vez. E dessa vez eu me ferrei, porque eu desobedeci. Eu falei que eu não ia fazer e acabei fazendo. Então isso daí foi uma superação para que eu nunca mais fizesse isso. Então se o cliente quer que eu faça alguma coisa para ele, um aumento, qualquer coisa, ele vai ter que trazer o tecido. Eu não vou atrás mais. E isso é uma dica que eu falo para você. Se supere para não ter que passar por isso. Uma vez você errar, tudo bem, mas mais que uma não, porque isso gera prejuízo para você, costureira. Gera prejuízo. A Nana Boutique falou aqui, ó. Rê, quando a cliente compra o tecido, traz cetim chamoise e quer o vestido do Pinterest. Ai, daí veja a importância de dizer não. Esse Pinterest, minha nossa. Pra quem não sabe o que é o Pinterest, as costureiras estão chegando aí, que às vezes esse aplicativo a gente usa para ter ideias, inspirações. Tem muita coisa legal lá no Pinterest para você ter inspirações, né? Até mesmo para você fazer consertos e ajustes, dar opção para seus clientes. É bem bacana você usar aí o aplicativo do Pinterest para ter essas inspirações. Mas os clientes vão lá ver essas coisas assim e traz pra gente quebrar a cabeça e fazer. Então, a partir do momento que você supera esse medo de falar não pro seu cliente, que você supera a insegurança mesmo, né? Porque às vezes, é igual eu falei pra vocês, às vezes a gente fica com medo de falar não pro cliente e ficar sem serviço. Às vezes a gente fica com medo de falar não, por medo de falar não, ou medo de fazer algum tipo de serviço e chegar lá na frente e dar errado. Se der errado, uma coisa eu tenho certeza, você vai ter que resolver. E aí é a hora de você conseguir resolver. Como que você vai conseguir resolver isso? Como que você vai conseguir superar esse medo? Como que você vai conseguir enfrentar esse medo? Através de uma mentalidade diferente. A mentalidade faz total diferença na vida da gente. Se você tem a mentalidade de assim, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Agora, a partir do momento que a sua mentalidade muda, que você começa a buscar por novas formas de pensamento, novas formas de você conseguir lidar com todas essas situações, meu Deus do céu, ninguém segura você. Ninguém te segura. Tem coisa que a gente, não é nem a mentalidade. Às vezes a gente quer ficar forçando uma coisa que não dá. Só que quando você muda a sua mentalidade, começa a ter sabedoria nas suas decisões e ver o que realmente vale a pena ou não, isso traz e gera uma transformação muito grande na sua vida. Você consegue ter essa superação, você consegue enfrentar esses desafios que aparecem, você consegue ter resultado. E esse resultado ele vem através do quê? De um posicionamento seu, de ganhar dinheiro de verdade. Às vezes eu falo para você assim, ó, você tem que ganhar dinheiro de verdade e você enfrentar e superar todos esses obstáculos e esses desafios que você tem no seu dia a dia, faz com que você tenha resultado financeiro. Porque, lembra, se eu tivesse falado não lá atrás, talvez eu não tivesse aprendido a forma certa de trabalhar. Talvez eu tivesse mesmo que passar por isso. Como eu falei pra vocês, eu acredito que tudo que acontece na nossa vida são obstáculos que a gente enfrenta para deixar a gente mais forte. Mas a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida é a gente se espelhar com o erro do outro, né? A gente errar e aprender com o nosso erro é maravilhoso. Porque a gente erra, aprendeu e não vai fazer mais. Mas se a gente não errar e aprender com o erro da outra pessoa, que infelizmente passou por aquela situação e teve coragem de falar que passou por aquilo e superou, faz com que a gente acelere mais o nosso objetivo. Faz com que a gente chegue mais próximo de atingir, tá? Atingir o nosso objetivo.
E isso tudo faz com que essa mentalidade faça com que você consiga realmente ganhar dinheiro de verdade. É isso. É você conseguir mudar essa mentalidade para transformar o seu dia a dia, transformar os seus resultados, né? Transformar o resultado através do quê? Da mudança de mentalidade, de enfrentamento daquilo que você precisa enfrentar. Uma boa noite para quem está chegando por aqui. Tem bastante gente chegando por aqui, bastante costureira. Tem bastante costureira chegando no perfil também. Tem costureira nova aqui, que é a primeira vez que está participando da live? Se tiver, escreve eu aí para mim saber se você é nova aqui no perfil que está chegando hoje. Ou se você não é nova, fala, não, Renata, eu já tô aqui faz tempo. Para mim é importante saber. Eu tô vendo aí, ó, tem bastante gente passando por aqui. Eu quero saber se você é nova aqui, se você tá chegando agora, ou se você já me acompanha, tá? Quero saber. Você é nova, Rosângela? Seja bem-vinda ao perfil, seja bem-vinda ao mundo dos consertos e ajustes. Se você ainda não trabalha exclusivamente com consertos e ajustes, aqui eu venho falando aqui todos os dias para vocês, a importância de você ter foco naquilo que você faz. E consertos e ajustes, se você tem experiência na costura aí, você sabe que, querendo ou não, são processos mais rápidos e que vão te gerar um resultado mais rápido financeiro, né? Você é de Quixará, Ceará, seja bem-vinda, bem-vinda. Olha aí, do Ceará. Que legal, né? O poder da internet de chegar aí numa distância. Eu tô aqui no sul, né? Bem aqui no Paraná. E vocês aí do Brasil todo me acompanhando, vendo que, querendo ou não, nós todas costureiras, a gente precisa de uma certa forma aprender a se diferenciar, aprender a ter posicionamento e aprender a ganhar dinheiro de verdade com a costura. É muito importante para mim saber de onde vocês são, se vocês estão chegando por aqui, se vocês fazem consertos e ajustes, se vocês já estão tendo resultado na costura, ou se não, tá aí, olha, Renata, eu tô com muita dificuldade no meu dia a dia, eu não consigo ganhar dinheiro. Eu preciso realmente aprender a forma certa de trabalhar para ganhar dinheiro de verdade com a costura. Aqui é o lugar certo que você tem que estar. Aqui é o lugar certo que você tem que estar para ir buscando esse conhecimento. Mas o lugar exato que você precisa estar realmente é lá na jornada da linha ao lucro. Se você não fez ainda a sua inscrição para participar da jornada da linha ao lucro, pelo amor de Deus, a hora que acabar a live aqui, ó, vai lá no link da bio do Instagram e faça a sua inscrição. Por quê? Porque lá eu vou mostrar pra vocês o caminho, como você vai conseguir aí faturar mais de 5 mil reais por mês trabalhando com consertos e ajustes. Deixa eu ver, tem mais comentário aqui, ó. Sou Sália, já te acompanho e te amo. Ai, que lindo, Sou Sália. Que bacana, é muito importante pra mim saber que a mensagem tá chegando e se tá fazendo sentido pra você, tá? Se tá fazendo sentido pra você, eu estou vendo que, querendo ou não, o propósito está sendo cumprido, tá? Quem que tá aqui na live que já fez a inscrição pra jornada da linha ao lucro? Todo mundo já fez? Fala pra mim, vocês já fizeram a inscrição? Rosângela, você não sabe cobrar? Ó, faz a inscrição lá na jornada da linha ao lucro, que lá eu vou mostrar pra vocês. Lá eu quero mostrar pra vocês as possibilidades que vocês têm aí de conseguir realmente acertar. Vocês precisam acertar, meu Deus do céu. Isso eu falo pra vocês, porque se fosse só a Renata falando, mas, meu Deus do céu. Se tem um caminho, lembra da mudança de mentalidade? Olha aí, ó. A Marcinha já se inscreveu, a Wagner também, a Wagner de Paulo Afonso, Bahia. Olha aí, meu Deus do céu, da Bahia. Seja bem-vinda, minha querida. A Leoclice tá por aqui também. Eu conversei com a Leoclice lá no direct. Seja bem-vinda à nossa live. A Ismênia também, ela é nova. Ismênia, você já fez a inscrição também, né, Ismênia? Se você não fez ainda, ó, vai lá no link da bio do Instagram e faça a sua inscrição. É muito importante você estar lá dentro do grupo para poder receber aí o link para poder assistir, né? Porque aqui a gente tá fazendo live de aquecimento para mim vir aí falando com vocês, buscando vocês, se aquecendo mesmo para essa jornada, para que você chegue lá preparado. Porque esse decorrer da caminhada, vocês estão se preparando para chegar nessa jornada. E todo o conhecimento que você adquirir, que você vem aqui junto comigo, é para você pôr em prática, para essa mudança realmente, para que você veja
que é possível sim você faturar mais de 5 mil reais por mês com consertos e ajustes. Por quê? Eu falo para vocês sobre a mudança de mentalidade da superação, e isso começa a partir do quê? Lembra que eu falei para vocês também que é muito melhor a gente aprender com o erro do outro, a experiência do outro, e fazer com que nós não passemos por essa situação? E isso vai fazer o quê? Com que você chegue mais rápido ao objetivo de ganhar dinheiro de verdade com a costura, de ter um posicionamento, de se sentir valorizada, de não ter medo mais de falar pro cliente, olha, meu Deus do céu. Quantas vezes, eu quero saber se já aconteceu isso com vocês aí, a gente tá falando de superar medo, e esse era um medo que eu tinha também, e às vezes eu tenho quase certeza que vocês também têm. O cliente chegava com uma peça para consertar. Aí ele chegava com aquela peça para consertar e era fácil falar que aquela peça, por exemplo, custava 10, 15 reais para arrumar. Só que quando ele chegava com uma sacolada de roupa, eu falava, meu Deus do céu, será que essa pessoa vai querer pagar 15, 10 reais em cada peça dessa aqui? Essa sacola que vai dar mais de 200 reais, como é que ele vai conseguir pagar? Será que essa pessoa vai ter dinheiro? Meu Deus, como que eu vou falar isso? E isso me paralisava por muitas vezes. Muitas vezes. E como que a gente supera isso? Aprendendo a forma certa de trabalhar. E sabendo que a gente precisa mudar essa mentalidade para conseguir atingir mais objetivo, né? Então hoje, ó, nossa vida, a hora passou voando hoje, meu Deus do céu. Deixa eu fazer mais um lembrete para vocês, porque já são 8h51 da noite. Comecei 8 horas com vocês aqui, vocês estão me acompanhando. Quero reafirmar para vocês que não fizeram ainda inscrição para participar da jornada. Vai lá no link da bio do Instagram, clica lá, faz a sua inscrição, tá? Para você participar da jornada. E antes de eu finalizar aqui, eu quero saber, costureira, qual é o medo que você precisa superar? Qual que é o medo que você, costureira, precisa superar? Fala assim, olha, Renata, eu preciso superar esse medo. É isso que eu acho que tá me parando. Qual que é o medo que tá fazendo você parar aí no meio do caminho? Qual que é o medo que tá fazendo você não progredir no seu caminho? Qual que é o medo que muitas vezes está deixando você paralisada sem atingir o seu sonho, sem conquistar aquilo que você quer, né? Porque a gente tem vários medos. E às vezes você pode não querer falar o que você tá sentindo de medo, mas você sabe o medo que você enfrenta aí dentro do seu coração. E Deus também sabe. E eu sei a importância que é você estar aqui hoje junto comigo, vendo que todo mundo tem medo e que todo mundo tem que enfrentar o medo. E que às vezes a gente se cala na hora de falar esse medo, porque a gente tem vergonha, que é mais uma superação. Mais uma superação que a gente precisa enfrentar. A vergonha. Nossa, mas o que o outro vai pensar de mim? Você fazendo certo, andando certo, não importa o que o outro vai pensar. O que importa é aquilo que você está fazendo em direção ao destino correto. Ai, Renata, eu falei para vocês sobre... para vocês divulgarem o trabalho de vocês na rede social. E às vezes vocês travam aí na hora de fazer vídeo, gravar story ou mostrar o serviço que vocês estão fazendo com medo do julgamento das outras pessoas. Saibam que aquelas pessoas que estão fazendo acontecer no negócio delas, ganhando dinheiro ou tendo sucesso, elas não vão parar para te criticar. Porque elas sabem que você está tentando e está buscando esse reconhecimento, essa prosperidade. Sabe quem que vai parar para te encher o saco e te criticar? Aquela pessoa que nunca tentou fazer nada. Aquela pessoa que nunca tentou fazer realmente diferença. Que a vida dela muitas vezes é só ficar metendo o bedelho onde ela não é chamada. Então, minha querida, se isso está te paralisando, o medo, a vergonha, não deixe com que isso te paralise. Porque se te paralisar, você vai ficar no meio do caminho. E para você ter sucesso, você não pode parar no meio do caminho. Você precisa enfrentar a sua jornada. Enfrentar a sua jornada. E já aproveitando o trocadilho da jornada, eu quero ver vocês lá, na jornada da linha ao lucro. Para você aprender de uma vez por todas a como você vai conseguir faturar dinheiro de verdade com a costura. Aprender que você precisa ganhar dinheiro de verdade com a costura. Aprender que não é só um hobby. Ah, eu amo costurar. Quem que não ama?
Quem que não ama costurar? A costureira que não ama costurar, ela troca de profissão. Porque tem costureira que a gente encontra, às vezes, em outras profissões, que elas falam, Deus que me perdoe, eu já trabalhei atrás da máquina, eu não quero nem saber. Só que você que ama, eu tenho certeza que você já enfrentou poucas e boas atrás de uma máquina, não teve resultado ou teve resultado e mesmo assim não desistiu, é porque você ama. Mas tem que parar com esse pensamento de que é hobby. É a sua profissão e você precisa ganhar dinheiro de verdade com essa profissão aí, tá? A Marli comentou aqui, ó, eu preciso mudar a minha forma de pensar quando eu vou cobrar. Marli, precisa. E isso tudo, Marli, vem através da mentalidade, do posicionamento, do que realmente, o que você entrega, quem é você, o que você faz pro seu cliente. Você precisa realmente, tá? Você precisa realmente mudar a mentalidade. Você sempre cobra um valor e sempre se arrepende. Eu sei como é que é isso. Eu sei como é que é pegar uma sacolada de roupa, passar horas trabalhando e saber que você poderia ter cobrado o dobro do valor, mas fica com medo de cobrar. Porque com medo, enfim, achando que as pessoas não têm dinheiro, achando. Quando você ficar achando, mais uma vez você vai ficar patinando. E mais uma vez eu vou falar pra você que você precisa mudar essa mentalidade. É, Marcinha, você é a prova viva, né, Marcinha? É, Marcinha, pra quem ganhava aí R$1.200 por mês, né, Marcinha? Tá faturando mais de 5 mil, faturando 7 mil reais por mês fazendo consertos e ajustes. E isso me enche de alegria de saber que você tá aqui, ó. Não é porque você já tá faturando mais de 5 mil reais que você não tá aqui. Participando do aquecimento, participando de aulas e participando daquilo que vai fazer você ir em direção àquilo que você quer e acredita, né? Então, ó, mais uma vez quero convidar vocês a participar da Jornada da Linha ao Lucro, tá? Já vai dar 8 horas da noite, nós estamos aí há quase 1 hora conversando e falando sobre a superação desse medo. O medo da costureira de cobrar, o medo da costureira levar um não às vezes e o cliente levar a sacola embora, né? Um medo de não ter dinheiro. Eu acho que você tem que ter medo disso, de chegar no final do mês, ter trabalhado que nem uma doida e não ter dinheiro para pagar as contas. Você precisa aprender a forma certa de trabalhar. Então, ó, faz a inscrição da jornada e eu quero ver você lá. Quero ver você lá comentando, curtindo, falando. Você tá aqui, ó, me acompanhando? Vai fazer 1 hora. Algumas de vocês comentam, outras escutam e tá tudo certo. Mas vem aqui amanhã cedo, 8h30 da manhã, interage junto comigo, comenta, faça perguntas, tire dúvidas. Renato, eu precisava aprender isso. É muito importante para mim saber o que realmente vocês querem aprender. Eu tenho experiência de muitos anos, mas eu sempre falo para vocês que a gente não sabe de tudo. Eu sei um método de trabalho que faz com que você chegue aí no faturamento de mais de 5 mil reais por mês. Mas eu quero saber o que está acontecendo aí com você. Comenta, curte, ó. Tá aqui me assistindo? Mete o dedo no coraçãozinho aí, ó. Sabe por quê? Toda vez que você clica nesse coraçãozinho aí, mais pessoas chegam até a live. Porque o que acontece? O Instagram fala para as pessoas que estão aí na rede que a live tá boa, que o conteúdo tá bom e que mais pessoas precisam vir aqui. E como vocês sabem, tem muita costureira aqui no perfil que às vezes vai a notificação e acaba perdendo. E você curtindo, metendo o dedo no coraçãozinho aí, mais pessoas vão vir pra cá. E mais vidas podem ser transformadas através do conhecimento, porque a vida só transforma através do conhecimento. Se você não tiver o conhecimento, adquirir conhecimento, vai continuar do mesmo jeito, né? Deixa eu ler o comentário da Marli. Todas as vezes que eu vou cobrar, lembro de você. Marli, lembra de mim e cobra. Eu falei assim, olha, se fosse a Renata aqui, ela tinha cobrado. Começa a mudar a mentalidade. Começa a ver que você consegue cobrar mais. E Marli, faz a inscrição lá na jornada, tá bom? Do mais, gente, ó, vou finalizar. Vou esperar dar 8 horas em ponto pra falar que eu fiquei 1 hora com vocês aqui à noite. E não foi atrás da máquina em vão. Não foi atrás da máquina pra poder conseguir bater uma meta, perdão da palavra, de merda, que não valeu nada. Quando eu fazia facção. Eu bati a minha meta hoje. Ficar aqui, ó, 1 hora com vocês conversando e passando conhecimento. Passando pra vocês que vocês são capazes de faturar dinheiro de verdade com a costura.
Basta vocês aprenderem a forma certa de trabalhar. Basta vocês se inscreverem na jornada da linha ao lucro. Eu quero ver você lá. Quero ver você lá, pra você mudar essa realidade aí, ó. Ganhar dinheiro de verdade com a costura. Batemos 1 hora. Boa noite. Deus abençoe a cada uma de vocês, tá? Fica com a cabeça aí fervilhando. E amanhã começa a colocar em prática. Olha pro seu cliente e enfrente o medo. Olhe pro seu serviço e enfrente o medo de ter que abrir aquela sacola que você tá guardando aí, que você não aguenta mais ver ela. Enfrenta ela. Enfrenta ela e resolve isso aí. Tá bom? Deus abençoe e até amanhã, 8h30 da manhã, eu quero ver vocês aqui, tá bom? Me acompanhando. Um beijo no coração, Deus abençoe. Já você tá chegando agora, ó. Um beijo, minha querida, Deus abençoe. Deus abençoe. Amanhã, 8h30, a gente tem a nossa live, tá bom? Espero vocês. O nosso aquecimento. Tchau, gente. Fica com Deus. Marli, se inscreve na jornada, Marli. Eu quero ver você lá, tá bom? Se inscreve lá na jornada. Beijo, fiquem com Deus.